Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e AGU. Aqui, ó, olha aqui, meu amigão, tá PPGR, é só PGR, tá bom? É só PGR. Eu vou até arrumar aqui, você arruma aí no seu material, é apenas PGR, não são dois P's. O PGR, ele é julgado pelo Senado da República por crime de responsabilidade administrativa. É uma das competências do Senado, ok? A AGU, Advogado-Geral da União, também é julgado por crime de responsabilidade administrativa perante o Senado. Quem mais é julgado perante o Senado por crime de responsabilidade administrativa? Ministros de Estado, comandante das Forças Armadas em crimes conexos ao presidente da República. Nesse último item, muito cuidado, muito cuidado. Para você ter um julgamento de crime de responsabilidade administrativa de ministro de Estado ou de comandante das Forças Armadas perante o Senado, o crime deles tem que ser conexo ao crime de responsabilidade do presidente da República. Ah, então tem que ter conexão, isso mesmo, conexão. E o que é conexão, Rodrigo? Conexão é o seguinte, os crimes são ligados um ao outro. O presidente da República praticou um delito de responsabilidade administrativa, ou melhor dizendo, um crime de responsabilidade administrativa, e junto com ele, o ministro de Estado praticou junto. Os dois estão ligados pelo mesmo fato ilegal, então os dois vão para o Senado. Agora, é só o ministro de Estado ou só o comandante das Forças Armadas pratica um crime de responsabilidade administrativa? Só ele. Ele vai responder perante o Senado? Não. Quem responde perante o Senado é o presidente da República, vice-presidente, ministros do STF, ministros do CNJ, do CNMP, Procurador-Geral da República e AGU. Esses, isoladamente, qualquer um que pratica o crime vai para o Senado, o crime de responsabilidade administrativa. Comandante das Forças Armadas e ministros de Estado, o ato tem que ser conexo a um ato do presidente, ok? Rodrigo, o crime de responsabilidade do presidente ou do vice-presidente pode ser julgado a qualquer momento pelo Senado? Não. Lembram que nós vimos a competência da Câmara, necessidade de autorização por 2/3, se aplica aqui. Então a Câmara dos Deputados autoriza o início de um processo e o Senado inicia o processo e faz o julgamento, ok? E se for crime comum? A Câmara dos Deputados autoriza, só que o processo vai para o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Crimes de responsabilidade administrativa é um tema muito importante, ele cai muito em concurso público, tá? E olha só, o artigo 52, parágrafo único da Constituição traz para nós as punições previstas para aquele que pratica o crime de responsabilidade administrativa. Perda do cargo e inabilitação política por 8 anos. O que quer dizer isso, Rodrigo? Inabilitação política. Lembrem-se de Fernando Collor de Mello. Lembrou? Ex-presidente da República. O cara foi eleito como caçador de marajás. Lembram desse título? Ele ganhou esse título porque lá na Alagoas ele detonou com todo mundo que ganhava muito bem no serviço público. Ele caçou os marajás, eliminou os grandes salários. Com base nisso, ele foi eleito presidente da República, em outros critérios também. Não foi só por isso que ele foi eleito presidente da República. Mas o Collor viu muita marmelada e se lambuzou com ela. Ele não soube tocar o governo dele muito bem. Resultado, foi processado no Senado Federal por crime de responsabilidade administrativa. Famoso impeachment. Impeachment do presidente da República vai para o Senado decidir. O que aconteceu? O Collor, picou a mula, ele não esperou o julgamento. A hora que começaram a julgar ele, ele falou para o Senado: Senado, é o seguinte, estou renunciando, vocês não podem me processar mais. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo porque o Senado falou: agora eu já comecei o processo, eu vou até o final. E vamos ver o que vai dar. Resultado, ele só teve uma punição, que foi a inabilitação política por 8 anos. Fernando Collor, durante 8 anos, não podia fazer concurso nem para ser gari na cidade dele, lá em Alagoas. Tá? Não podia fazer concurso, não podia contratar com a administração pública, não podia disputar qualquer cargo eletivo. Ele ficou inabilitado politicamente.
Rodrigo, mas e a perda do cargo? Não tinha por que aplicar, perdeu o objeto, ele já tinha renunciado. Se ele não tivesse renunciado, ele receberia as duas punições, a perda do cargo e a inabilitação política. É interessante observar que a sessão de julgamento do crime de responsabilidade administrativa, ela ocorre no Senado, tá? Ela ocorre no Senado. E quem é que vai votar lá? Somente senadores. E os deputados? Os deputados podem assistir pela televisão, lá pela TV Senado, tá? Eles não participam desse julgamento, dessa votação. E tem um detalhe muito interessante. A sessão de julgamento do crime de responsabilidade administrativa, o presidente do Senado sai do seu cargo de presidente do Senado, vai se juntar com os demais senadores para realizar o voto, e quem preside a sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Legal, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal sai do seu cargo, vai ao Senado e preside todo o julgamento. E aí, isso é um detalhe que cai em prova, porque muita gente acha que o julgamento do impeachment, o julgamento do crime de responsabilidade administrativa que acontece no Senado, que quem vai julgar é o presidente do Senado. Não. Quem coordena os trabalhos, quem faz a presidência do julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Os senadores vão votar pela condenação ou não. 2/3 dos membros têm que votar pela condenação. Se não atingir 2/3, Rodrigo, o cara não foi condenado, ele está, em tese, absolvido, ok? Tranquilos? Tudo bem, né? Um detalhezinho bem bacana. Digamos que o presidente da República, Fernando Collor de Mello, estava sendo julgado lá no seu impeachment. E aí tem um senador que odiava de morte o ex-presidente. Esse senador que odiava ele, você tem dúvida o que o cara ia votar? Ia votar pela condenação. Esse senador, ele pode participar, já que ele está indo lá com o fígado votar? Pode. Pode, Rodrigo? Pode. Por quê? Porque não existe impedimento nem suspeição. Não existe isso. Da mesma forma que aquele que está indo votar com o fígado, querendo ver o oco do Fernando Collor de Mello, um amigo do Fernando Collor de Mello que ia votar a favor também vai poder participar. Não existe, portanto, suspeição ou impedimento de senadores no momento da votação. Eles podem participar amando ou odiando aquele que vai ser julgado. Ok? Beleza? Em caso de renúncia, você tem, como eu tinha dito, a perda parcial do objeto dessa condenação. Porque se você renuncia o cargo, não tem mais cargo para ser perdido. Beleza? O que mais que a gente vai ver agora? Competência privativa do Senado. Artigo 52. São várias. O artigo 52 tem diversas competências do Senado. Eu trouxe algumas que eu reputo muito importantes. Essa aqui, 52, inciso 10, é extremamente bacana e muito importante. Olha só. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro do controle de constitucionalidade, que é uma matéria que não diz respeito a essa aula, mas eu vou ter que falar um pouquinho disso com você, é o seguinte: o controle de constitucionalidade concentrado, ele é realizado pelo Supremo Tribunal Federal. O controle de constitucionalidade difuso, ele é realizado por qualquer juiz e também pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo declara uma determinada norma ou ato normativo inconstitucional no controle concentrado, não aplica o 52, inciso 10. Olha lá, quando o Supremo Tribunal Federal declara uma norma ou um ato normativo inconstitucional dentro do controle concentrado de constitucionalidade, não se aplica o 5210. Por quê? Porque a decisão do Supremo é erga omnes, todo mundo vai ter que acatar. Executivo e judiciário. O legislativo não ingressa nessa subordinação, digamos assim. Por que não ingressa? Porque ele pode elaborar outra lei, outra vez a mesma lei. A mesma ou outra lei ele pode fazer, tá? Por isso que ele não se sujeita a esse julgamento. Agora, a outra situação, o controle difuso. Digamos que no controle difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal fale que determinada norma ela é inconstitucional. Essa decisão do Supremo no controle difuso só vai ser aplicada para as partes daquele processo. Processo X tem parte A e parte B. E o Supremo declara que a lei número 1000 é inconstitucional. Só vai valer para a parte A e para a parte B. No controle difuso. A decisão não é erga omnes, ela é intra omnes. Tudo bem?
Nessas circunstâncias de controle difuso, o Senado, não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados, é Senado. E só o Senado pode entender da seguinte forma. Bom, se o Supremo no processo X declarou a norma 1000 inconstitucional, eu, Senado, posso suspender a eficácia dessa norma para todos os brasileiros. Posso, não quer dizer que vá. Isso é uma faculdade do Senado. O Senado, se quiser, pode suspender a eficácia da norma que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional no controle difuso. Tudo bem? Isso é muito importante você saber dessa competência. Ela cai muito em prova porque existe uma confusão. Algumas pessoas acham que o Senado sempre vai ter que suspender a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não é verdade. É só no controle difuso, quando o Supremo declarar inconstitucional no controle difuso. Rodrigo, e se o STJ declarar inconstitucional? Não aplica. E se o Tribunal de Justiça declarar inconstitucional? Não aplica. E se o juiz que trabalha aqui do lado da minha casa declarar inconstitucional? Não aplica também. É só quando o Supremo Tribunal falar que é inconstitucional no controle difuso. No controle concentrado não precisa aplicar, porque quando no controle concentrado é dita a norma de inconstitucional, vale para todo mundo. Beleza? Tudo bem?